Doutor Rodrigo, é uma questão que muita gente pergunta, muita gente nos faz essa colocação em função do nosso trabalho aqui na repercussão de temas internacionais, de geopolítica, de geoeconomia, revoluções coloridas, primaveras e tudo mais. Sem que nós façamos nenhum tipo de ligação, até porque isso prejudica um pouco a análise, com um personagem ou com uma personalidade política. Mas a entrada destas ideologias estrangeiras no Brasil, nos últimos anos, que de alguma forma obtiveram uma capilaridade no tecido social. Na sua opinião, na sua maneira de estimar, como acontece esse processo e se esse processo é um processo orgânico ou é um processo que vem de cima para baixo de maneira estruturada? Porque a gente perdeu muito dessa identidade, dessa tradição do Brasil, da questão da análise sem fazer juízo de valor a priori, das entradas das Monções, dos Bandeirantes, e de todo o processo, desde o Padre José de Anchieta. A gente perdeu muito da história do Brasil, Guararapes e tudo mais, e de repente eu vejo que há um embate entre ideologias estrangeiras. Como é que acontece isso na sua concepção, doutor Rodrigo? Como esse processo, inclusive, sob o ponto de vista da entrada ou da associação com o conservadorismo no Brasil se dá? Me parece um processo relativamente novo, e eu queria ouvi-lo, sei que o senhor é estudioso da matéria. Sim, antes até de te responder, eu vou mostrar as cadernetas de contribuição ao IAPTEC do meu pai, não sei se dá para ver bem no vídeo aí. Ele era contribuidor do IAPTEC, que era o Instituto dos Trabalhadores de Transportes e Cargas, né? E tem aqui até um aviso da diretoria de trânsito, e o IAPTEC ele foi criado nessa época da Era Vargas. A Previdência Social ela foi organizada em bases corporativas, né? Então você tinha o IAPTEC, que era dos que trabalhavam em transportes de carga, você tinha o IAPI, que era da indústria, o IAPC, que era do comércio. Depois da Revolução de 1964, eles vão fazer uma reforma da Previdência e unificar tudo no INPS, sistema INPS, NAMPS, IAPAS, esses outros institutos. Mas na época que ele começou a trabalhar era assim. Agora, eu vou também, para responder sua pergunta, eu vou retomar algo que você falou no início da nossa transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo fica mais bonito que live, né? Então, no início da nossa transmissão, você falou que o brasileiro não conhece a sua história. Eu acho um problema ainda mais profundo. A esquerda gosta de dizer que o problema do Brasil é o machismo estrutural, é o racismo estrutural. Aí a direita vai falar que o problema é a corrupção estrutural. Acredito, na verdade, pela minha observação, que o problema é mais fundo. O problema do Brasil é uma ignorância estrutural. O Brasil, infelizmente, ignora a si mesmo. O Brasil é um gigante. Eu acho que foi o ministro Aldo que falou uma vez que disseram que algum diplomata estrangeiro disse para ele que a impressão que ele tinha era que o Brasil era um gigante que se sente exprimido entre a Guiana Francesa e o Uruguai. Tá? Então, o brasileiro ele não entende as dimensões do próprio país, não conhece a história do próprio país, e isso é um problema que vem se agravando nas últimas décadas. Né? Os meios de comunicação têm contribuído para isso. Né? Eu até estive numa outra transmissão com os meninos do Nova Resistência, a gente discutiu o problema da educação e a gente comentou isso, a questão da educação na época da Era Vargas, como aquilo foi degringolando depois. E quando um país não conhece a si mesmo, sua população se torna muito suscetível a manipulações. Porque, de fato, existem carências reais, existem problemas reais. Mas o manipulador ele pode usar aquele problema real para servir aos interesses dele e, em cima daquilo, criar uma ideologia. E eu uso a ideologia
mais que no sentido do Marx, quase no sentido do Napoleão, né? Napoleão, que deu a primeira visão da ideologia com o sentido pejorativo, a ideologia é um instrumento de dominação, né? Então, você usa ideologias que fazem ressonância de problemas reais, concretos, mas que servem para a imposição e a veiculação de interesses extrínsecos, interesses de fora. Os pensadores políticos sempre foram preocupados com a questão das facções, né? Um país dividido em facções, né? E isso realmente é muito perigoso. Por exemplo, como que os mouros conquistaram a Península Ibérica? Nós tínhamos o reino dos visigodos. Houve uma disputa dinástica entre os sucessores lá do rei, e um deles chamou os mouros para desempatar. Aí, quando os mouros entraram, obviamente, não quiseram entregar o trono para ele. Então, fica com a gente. E é o mesmo processo, sempre foi assim. Agora, nós temos aí uma disputa política, muitas vezes, por problemas que não são nossos, problemas que vêm coisas pré-fabricadas. Nós temos, assim, polêmicas pré-fabricadas, como a questão aí, outro dia tinha a carência de absorventes. Era uma coisa assim que você vê que aquilo é uma pauta fabricada, uma pauta que é colocada de cima para baixo. E isso tanto do lado esquerdo como do lado direito da moeda. Né? Os bons investidores nunca põem todos os ovos numa caixa só. Então, às vezes, nós achamos que existe uma disputa política, mas essa disputa política ela é manejada de cima pelas mesmas mãos. Né? E é apenas um teatro de fantoches para distrair o público, enquanto as verdadeiras questões nacionais são colocadas de lado, são ignoradas. E isso pela ignorância estrutural, eu já falei. Né? Tem muito charlatão, ele se aproveita da ignorância do público. Né? Fulano chega lá em praça pública e começa a falar um monte de coisa, ele aposta o quê? Aposta na ignorância de quem está falando. Então, quando você não conhece, tem muito intelectual que diz que antes de mim nunca houve pensamento ou conservador ou revolucionário, não vou entrar no mérito, mas tem esses intelectuais que gostam de ser inaugurais, por exemplo. Né? É gente que dá para ser desconfiado. Aí depois o fulano vai morar nos Estados Unidos e tem toda essa questão aí. Né?